pessoal! Sou Nícia, a professora responsável pelo módulo 2 do curso de Recursos Audiovisuais no Design Educacional. No módulo 2, vamos discutir sobre a educação à distância, comumente chamada de EAD. Esta primeira aula que começamos agora, vamos abordar alguns fundamentos teóricos e metodológicos sobre esta modalidade de educação. A EAD não é uma modalidade nova. Ela já existe formalmente desde a primeira metade do século XX. Mas ainda hoje, quando se fala em EAD, temos mais perguntas que respostas. Vamos começar nossa reflexão a partir de algumas questões instigantes sobre a EAD na contemporaneidade. Estamos vivendo um boom tecnológico. E como as tecnologias têm transformado nossas vidas, em especial a nossa comunicação? O que é mesmo a educação à distância e quais as suas principais características? Que possibilidades e desafios nos apresenta essa modalidade de educação com o uso das tecnologias de informação e comunicação de base telemática, as chamadas TIC? Quais os modelos de EAD possíveis nesse atual contexto tecnológico? No decorrer deste módulo, esperamos que vocês reflitam sobre estas questões e possam, assim, ampliar criticamente seu conhecimento sobre as possibilidades da EAD. A educação à distância pode ser definida como uma modalidade de educação onde o conceito de sala de aula é ampliado com relação a uma dispersão de espaço e de tempo dentro do grupo de professores e alunos. Essa dispersão é a principal característica da educação à distância. Vamos agora assistir a um trecho de entrevista com Pierre Levy, que é um autor muito citado na EAD em função de sua grande produção intelectual sobre a cultura contemporânea e tecnológica. Nessa entrevista, Levy faz algumas importantes considerações sobre a educação à distância. Em seu último livro, Cibercultura, ficam claras suas expectativas favoráveis em relação à educação à distância. Quais as vantagens mais expressivas deste novo modo de ensino? L'éducation à distance est un secteur de l'éducation particulièrement intéressant parce que c'est là que sont expérimentées le plus de nouveautés, à la fois techniques et pédagogiques. C'est-à-dire que c'est un lieu où il y a de l'expérimentation constante. C'est peut-être pour ça que c'est un lieu vraiment intéressant. Au fond, il devrait y avoir de l'expérimentation constante partout dans l'éducation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais du fait du renouvellement constant des technologies et du fait qu'il faut inventer tout le temps quand on travaille dans l'éducation à distance parce qu'il y a peu de tradition, c'est particulièrement favorable. Je pense que, d'autre part, des techniques mises au point dans l'éducation à distance vont de plus en plus être utilisées dans l'ordinaire de l'éducation. L'utilisation de cassettes vidéo, par exemple, ou de programmes d'ordinateur, ou l'utilisation de réseaux informatiques, etc. C'est quelque chose qui est en train aujourd'hui même de se répandre, même dans les écoles normales, habituelles, où on travaille en présentiel, pour employer le jargon de l'éducation. Donc, pour moi, il va de plus en plus y avoir un mélange, un mixage de l'éducation à distance et de l'éducation classique. De plus en plus, les écoles vont être en relation les unes avec les autres. Quand il y a un très bon cours interactif qui va être fait sur Internet sur un certain sujet, plusieurs écoles vont se brancher dessus, les élèves vont naviguer, etc. C'est qu'il va y avoir une situation de mixité qui est très favorable à l'évolution de l'école vers l'évolution de l'école vers une adaptation au nouveau rapport au savoir qui est en train de s'instaurer. Le savoir flux, le travail, transaction de connaissances, la multiplication des technologies intellectuelles, etc. Il ne s'agit pas de s'adapter aux technologies. Il s'agit d'accompagner la mutation de civilisation globale. Como
vimos na entrevista com Levi, a EAD vive processos de renovação constante em função da evolução tecnológica. Renovação esta que deveria acontecer em qualquer modalidade e nível educacional. Olhando para a EAD do ponto de vista das tecnologias que utiliza, podemos traçar uma linha de evolução que inicia com o material impresso, quando prevaleciam os cursos à distância por correspondência. Depois começaram a surgir projetos de EAD utilizando o rádio e a TV. Os vídeos, CDs e DVDs também passaram a ser utilizados como mídias para material didático. Surgem também as videoaulas, veiculadas através de DVDs, ou videoaulas ao vivo, utilizando teleconferências e videoconferências. Todas essas tecnologias pensadas ainda numa perspectiva de comunicação de massa. Na atualidade, com a evolução das tecnologias de informação e comunicação, o surgimento do digital, a internet, a disseminação do uso de dispositivos conectados em rede, a EAD ganha uma nova dimensão. As possibilidades de interação, colaboração, autoria, construção coletiva de conhecimento são ampliadas e a educação, à distância ou mesmo presencial, se transforma numa perspectiva cibercultural. E o que vem a ser essa tão falada cibercultura? Para entender esse conceito, buscamos novamente Pierre Levy, que fala densamente sobre o tema no seu livro de mesmo nome, Cibercultura. Segundo Levy, o que ele chama de ciberespaço ou rede é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. Aqui vale uma ressalva. Hoje não podemos mais falar apenas em computadores, pois já temos diversos outros dispositivos que, quando conectados em rede, também possibilitam e até ampliam essa interconexão mundial, a exemplo dos celulares e tablets. A cibercultura, ainda segundo Levy, é o conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Então, resumindo, o ciberespaço é o meio de comunicação e a cibercultura são as práticas culturais que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço. Vamos ver agora uma fala de André Lemos, que é professor da Faculdade de Comunicação da UFBA, abordando algumas características da cibercultura e trazendo 3 princípios que ele considera fundamentais para compreender a cibercultura. Eu acho que a gente pode chamar a cibercultura de uma cultura da leitura e da escrita. E da leitura e da escrita de forma ampla, né? A cultura massiva dos meios de massa, pré-digital, é uma cultura apenas da leitura, tá certo? O que nós podíamos fazer era ler. Ler um jornal, assistir um programa de televisão, ouvir o rádio. A cibercultura, na realidade, o que ela está trazendo é uma possibilidade muito grande de, não só de ampliar a leitura. Então eu posso pegar informação de qualquer lugar do mundo, em várias línguas, sobre vários formatos, isso é imediato. Como eu posso também produzir conteúdo. Eu passo a ser um escritor e não apenas um leitor. Eu queria colocar assim 3 princípios, que eu acho que são 3 princípios fundamentais para a gente pensar, e a gente pode explicar isso para tudo. Blog, software livre, Twitter, que são 3 princípios chaves que eu vou, nesses 15 minutos que eu tenho aqui, tentar falar como é que nós devemos pensar a educação nisso, tá certo? O primeiro princípio é a liberação da emissão, que é justamente essa possibilidade de escrever. Antes eu só podia ler. E a inclusão na cultura massiva, o que a gente ensinava? A ser um crítico daquilo que a gente lia. Era o máximo que a gente podia fazer. Hoje não, hoje você é um crítico do que lê, mas você também pode produzir, tá certo? Primeiro grande choque é a liberação da emissão. Segundo, não é emitir como eu fazia no meu caderninho e guardava na gaveta. Essa emissão só faz sentido coletivamente e em rede. É esse que é o grande barato aí. Então, primeiro princípio é a emissão. Segundo princípio é a conexão generalizada e aberta. Essa conexão generalizada e aberta, junto com essa emissão, o que nós temos aí? Primeiro, poder falar, e segundo, poder se juntar. Quando a gente pode falar livremente, que não podíamos antes, porque só líamos, não? Quando podemos falar livremente e nos agregar
àqueles que pensam como nós, isso tem uma potência política, social, econômica gigantesca. Gigantesca. É o terceiro princípio, a reconfiguração. Então nós estamos vivendo hoje uma reconfiguração cultural generalizada. Os livros vão estar aqui amanhã, a música, o cinema. Como é que essas coisas estão evoluindo hoje? A grande briga hoje da indústria é isso. É uma tensão de modelos paralelos. Eu estou falando de reconfiguração, eu não estou falando de eliminação, nem destruição. Tá certo? Por reconfiguração, eu entendo que para nós, usuários, em geral, para o estudante, nós estamos num ambiente comunicacional extremamente mais rico. Porque eu tenho uma informação que pode ser mediada, controlada, confiada, né? Como eu tenho uma informação aberta, que eu posso buscar a minha informação. Então eu tenho dois sistemas em funcionamento. O que eu tenho chamado do sistema de massa, que é esse polo que controla a emissão para uma massa de leitores, e um sistema que eu tenho chamado de pós-massivo, que é todo mundo podendo conversar. Essa é a grande potência. É a potência da conversação. Vimos as colocações de André Lemos abordando os princípios da liberação da emissão generalizada e da reconfiguração cultural, que, segundo o autor, são básicos para a compreensão do nosso contexto atual. Tendo em mente esses três princípios e a própria definição de cibercultura, vamos abordar agora alguns aspectos que a caracterizam. A digitalização, que é o armazenamento de informações em formato digital, zeros e uns, possibilita rápida e indefinidamente a cópia e a transformação das mesmas através de processos computacionais. A hipertextualidade, que diz respeito à possibilidade de construção de textos não lineares, estruturados em rede, constituídos por nós conectados através de links semânticos. A interatividade, entendida por Marco Silva como mais comunicacional, que emerge a partir da sociedade em rede e que possibilita a liberdade de participação, intervenção e cocriação. A comunicação todos, que é a comunicação descentralizada, onde a participação coletiva impera. Se contrapõe ao diálogo de um para um modelo pergunta-resposta, e também se contrapõe ao modelo massivo de comunicação. A multivocalidade, que se trata da vinculação de discursos diversos e até antagônicos e não lineares, na busca de uma compreensão multidimensional das informações. A virtualização, olhada como problematização, como estado de questionamento e de ressignificação de conceitos que favorece a criação. A virtualização, na verdade, como estado de potência. A colaboração, que é a possibilidade de se estabelecer conexões, refletir sobre o processo de aprendizagem em conjunto com os pares, planejar, desenvolver ações, receber, selecionar e enviar informações, contribuir com a construção de conhecimento do grupo, fazendo parte desse processo de forma mais ativa. A autonomia, no sentido de assumir-se como sujeito de sua própria história, capaz de compreender o mundo de forma crítica e contribuir para a sua transformação na busca de um coletivo autônomo. O que não podemos esquecer é que estamos em rede. Essa interconexão mundial que vem possibilitar todos esses aspectos. Mas observem que estamos falando apenas de possibilidades. A ação de cada sujeito é que vai fazer emergir ou não cada um desses aspectos. Como isso se reflete na educação à distância? A EAD passa a ter possibilidade de interação, fugindo da perspectiva da comunicação exclusivamente de massa. Surgem novas perspectivas para a EAD, agora com suporte em ambientes digitais acessados via internet, os chamados ambientes virtuais de aprendizagem, sobre os quais falaremos na próxima aula. No entanto, o modelo adotado por cada curso à distância vai depender das limitações e das escolhas pedagógicas em cada projeto. Vamos citar a seguir 3 abordagens possíveis para a EAD: a instrucional, a construtivista e a interacionista. Abordagem instrucional tem origem na teoria comportamentalista de Skinner. O foco dessa abordagem
É um processo de ensino orientado para alcançar objetivos pré-definidos. As estratégias pedagógicas, as atividades, são definidas passo a passo e geralmente focadas na autoinstrução. A instrução é vista como um conjunto de eventos externos ao aluno e que dá suporte ao processo interno de aprendizagem. É uma abordagem que privilegia o conteúdo a ser transmitido, conteúdo este considerado pronto e acabado. Abordagem construtivista. Ela tem origem na teoria psicológica com o mesmo nome, o construtivismo de Piaget. Considera que a aprendizagem é construída internamente no indivíduo através de processos de atribuição de novos significados que são relacionados com informações anteriores. O principal papel do formador nesse tipo de abordagem é criar desequilíbrios e desafios, favorecendo a reconstrução de conceitos e a reinvenção do mundo pelo aluno. Abordagem interacionista. Ela tem origem na teoria socio-interacionista de Vygotsky. Com base nessa teoria, o indivíduo é considerado interativo e se constitui a partir das relações com o outro e com a cultura. A aprendizagem se dá a partir da interação. O formador, nesse caso, prioriza o incentivo à autonomia, criatividade, pensamento crítico e colaboração entre os alunos. As estratégias pedagógicas para esta abordagem dão ênfase ao diálogo, às discussões coletivas e às atividades colaborativas. Para finalizar, é importante ressaltar que as escolhas a serem feitas para um projeto de EAD não precisam adotar exclusivamente um modelo. As estratégias de cada modelo são complementares e não excludentes. As escolhas devem ser feitas em função das limitações e potencialidades do projeto em questão, assim como das competências das equipes e do perfil do público ao qual o projeto é direcionado. Agora, convido vocês a lerem o material completo desta aula, disponível no ambiente virtual, e em seguida debater sobre os temas aqui abordados no nosso fórum sobre a EAD, que é a atividade prevista para esse momento. Até lá!